Amém? Amém. Com misericórdia. Amém. Mateus Quem não 2. achou, fala misericórdia, para eu esperar mais um pouco. A partir do versículo 1. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui. Aleluia. Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Eis esse momento em que estaremos, Senhor, meditando na sua palavra. Palavra em que o Senhor trouxe a tua serva, Pai. Que o Senhor venha distribuí-las a cada coração conforme o seu desejo, ó Deus. Que venha encontrar corações sedentos para aprender mais de Ti, Senhor, e viver mais de Ti, Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus. Fala por mim, através de mim, manifesta o Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Podem sentar, aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Glórias. Uma passagem super importante, né? Dentre tantas na Bíblia, mas essa fala sobre o nascimento de Jesus. E o título dessa pregação é Desmificando as heresias sobre o Natal. Natal fala de natalício, nascer, né? Sobre o Natal. Natal, que é uma festa que é comemorada há bastante tempo, há muitos anos, e que, assim como Herodes aqui, o rei Herodes queria destruir, matar, né? O rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus, quando ele soube, ele usou de artimanha ali, assim como ele usa na vida de todo mundo, ele se faz de anjo de luz, se transforma em anjo de luz para enganar principalmente os do Senhor, né? Diz a palavra de Deus. E aqui ele diz, né? Quando souber, quando achar, me avisa para poder adorá-lo. Assim como Herodes aqui queria destruir aquele que viria salvar o mundo, e que veio salvar o mundo, que nasceria para libertar os cativos, dar vista aos cegos, como está escrito na palavra de Deus. E Satanás sabe disso. Herodes era usado por Satanás. Até hoje Satanás levanta, inclusive, líderes evangélicos para mudar a história. A mudar. O Natal é a festa
é o momento em que o mundo fica mais bonito. Não é verdade? Luzes brilhando em tudo quanto é lugar. Todo mundo enfeita a sua casa. Pessoas que estão longe voltam para casa. Filhos, né? Para tudo para poder comemorar o nascimento de Jesus. Porque o objetivo do Natal é esse, comemorar o nascimento de Jesus. Se reunirem para beber somente, isso aí não está comemorando o nascimento de Jesus. Nós precisamos entender o porquê da comemoração do Natal. Por que árvore de Natal? Por que enfeitar com luzes? Por que se dar presentes, né? Então, Satanás ele tem levantado pessoas para distorcer e acabar com o Natal. Porque o interesse é acabar com essa alegria. Satanás ele pega as coisas que é de Deus e faz como se fosse dele, para poder mudar, né, a interpretação da realidade. E muitos líderes religiosos que não têm conhecimento de fato da palavra, e muitos evangélicos que não conhecem também a palavra, não conhecem a história, não conhecem como desenvolveu, como cresceu, como surgiu tantas igrejas evangélicas, e cada segmento, igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, quer dizer, tantas transformações que foram acontecendo, que foram misturando, e nós vamos ver isso. Eu quero trazer isso hoje para vocês terem certeza daquilo que vocês estão vivendo, e não ser levado por ventos de doutrina, né? Então nós vemos aqui que Deus, Ele mostrou a estrela, os magos viram a estrela, e vieram do Oriente, não é isso? Procurando por Jesus, procurando por um judeu, um rei judeu, guiados por um evento miraculoso. Uma estrela apareceu. Ora, aparece uma estrela para você. Eu já vi um cometa. Quem já viu um cometa aqui? Eu já vi um cometa, me assustei até, né? Porque ele parecia que eu estava deitada na época, que era adolescente. Eu estava deitada na poltrona da minha sala, da sala da minha casa, e de repente ele passou na janela assim, aquele fogo atrás, né? E é uma coisa miraculosa, mas eu não levantei para ir a lugar nenhum. Mas aqui eles viram aquela estrela e levantaram e seguiram aquela estrela. São loucos? Ou tinha alguma coisa, algum fundamento eles seguirem aquela estrela? Os magos, gentios, primeiros gentios que buscaram Jesus, que acreditaram na palavra. Então eles seguiram aquela estrela que ligou ao rei dos judeus, ligou a Jesus. E eles chegaram, né, até Jesus, e eles creem nisso segundo a profecia que está lá no Antigo Testamento. Eu queria que vocês vissem comigo Números 24. Vinte e quatro, 17. Amém? Aqui, Balaão dá essa profecia, falando sobre a estrela de Jacó. Amém? Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Um
uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Aqui, essa profecia está falando que essa estrela levaria até Jesus, até aquele que destruiria os filhos de Sete, a descendência de Sete. E baseado nessa profecia, é que eles entenderam que aquela era a estrela de Jacó, a estrela que levaria até o rei dos reis. E aqui começa a história da blasfêmia, vamos dizer assim, das heresias. Porque quando diz, destruirá todos os filhos de Sete, quem é Sete? Quem são os filhos de Sete? Filho de Sete, Noé. Noé, que era um homem que amava Deus, mas ele teve, e tanto que Deus acabou com toda a raça humana e só deixou ele e a família, por amor a ele. Mas nós sabemos que Noé, ele ali ficou tomando lá o suco de uva, que diz que é suco de uva, mas era vinho, e acabou dormindo. E Cã, ele teve 3 filhos. E Cã, um dos filhos dele, zombou dele, entrou e viu ele nu e saiu zombando dele. De Cã nasceu Cuxi. Cã teve outros filhos, mas teve Cuxi. E de Cuxi nasceu Nimrod ou Nimrod. E aí que começa essa confusão toda, porque há uma história de que Nimrod, ele quando morreu, aonde enterrou nasceu um pinheiro, e daí que nasceu Natal. Isso é mentira. Ninguém sabe onde Nimrod, não existe relato histórico de onde ele nasceu. Uns dizem que de onde ele foi sepultado, uns dizem que ele foi sepultado na Turquia, outros dizem que ele foi sepultado no Egito. Cada um diz uma coisa, porque não existe relato. Mas quem é Nimrod para ter tanto efeito sobre o mundo? Nimrod é aquele que ele desobedeceu Deus, ele quis ser como Deus, ele criou a Torre de Babel e disse que chegaria até os céus, homem usado pelo diabo. E ele disse que ele seria como Deus, símbolo de orgulho, de vaidade. Ele criou o primeiro império religioso e político. Ele mudou toda a direção que Deus dava para o ser humano. Um homem corajoso, impetuoso, e que achou que com a força e a energia que ele tinha, que ele podia ser melhor do que Deus. E ali ele propagou, através da idolatria, influenciou outras religiões pagãs. Isso aqui não tem nada a ver com Jesus, dá para entender? Pelo contrário, Jesus veio para combater ele e a toda a descendência dele, que até hoje vive e até hoje é usada por Satanás para destruir aquela alegria, aquela felicidade, a nossa comunhão, comemorando o nascimento de Jesus. Querem canalizar para ele o pinheiro. Quem está entendendo aí? Aleluia. Essa rebelião se opôs a Deus, se opôs à ordem divina. E por causa disso, porque Deus tinha dado ordem do ser humano crescer e multiplicar. E essa ordem era para eles ali também, crescer e multiplicar. A partir do momento em que a terra foi consumida, só ficou Noé e os filhos, ele disse crescer e multiplicar. Eles continuou a ordem inicial lá do jardim, quando fez o homem e a mulher. Só que ele não quis saber dessa ordem divina. Então ele criou uma rebelião.
E até hoje existem essas rebeliões. Aqui já teve rebelião, né? Pessoas que se levantam contra a palavra de Deus, querem fazer aquilo que satisfaça a eles. E foi nessa época que houve o quê? Deus espalhou o povo na terra e deu o quê? Novas línguas, para que não se comunicassem, né? Você vê, o Tem está aqui e nós não sabemos falar inglês, a gente não consegue se comunicar direito. Ele não está aqui hoje, ele não vê, né? Não consegue se comunicar direito. Você consegue, sabe, quem sabe falar japonês aqui? Mandarim. Quem consegue se comunicar com... Isso tudo ocorreu por causa de Nimrod. E por causa de Nimrod estão querendo acabar com aquilo que é maravilhoso, que é comemorar o nascimento de Jesus. De tornar uma festa sem graça. Porque quando você coloca aquelas luzes, ilumina o mundo inteiro, que você passa pelas ruas, não é lindo, gente? É o momento do ano que mais é alegre. E Satanás, ele quer terminar com isso. Ele quer acabar com isso. Você vê como ele quer acabar com a ingenuidade das crianças, querendo que já haja leis que a criança possa fazer sexo para poder não ser prejudicado, né, os pedófilos. Tudo ele está fazendo contra Deus. E muitos dizem assim, é pecado você botar uma árvore, bolas e luzes. Então é pecado você comer galinha, farofa, porque isso Satanás bota nas encruzilhadas também. Copiando quem? O Velho Testamento, onde se faziam os sacrifícios. Ele continua fazendo e pedindo os sacrifícios até hoje. Então ele colocou, ele permitiu essa idolatria, trazendo religiões pagãs para o meio deles. Agora, da onde surgiu a árvore de Natal? Quem sabe? Quem sabe de onde surgiu? A árvore de Natal surgiu através de Martinho Lutero, aquele que dá a reforma protestante. E leu a Bíblia e traduziu a Bíblia e espalhou 95 teses, mostrando que a igreja estava mudando a palavra de Deus, e ali ele foi botando para todo mundo conhecer a palavra de Deus. A Bíblia era em latim, ninguém podia ler em português, para ninguém saber a verdade, porque Satanás queria esconder a verdade. Ele usa pessoas para isso, convencendo pessoas para isso. E a gente não pode se deixar ser convencida por isso. A gente precisa conhecer a palavra de Deus da verdade para não ser enganada por ventos de doutrina. Não ser enganados por ventos de doutrina. Então Martinho Lutero, a árvore de Natal nasceu, ele era alemão, nasceu na Alemanha através dele. Ele passeando pelo bosque, ele ficou maravilhado de olhar, de ver através dos pinheiros o brilho das estrelas. Quem já esteve no interior aqui? Quem já reparou como as estrelas brilham mais nesse lugar? Muito mais. Porque não tem luz, né? Não tem as luzes que a gente tem na cidade grande, né? Então lá é breu e a gente consegue ver então o brilho real daquelas estrelas. E aí, o que aconteceu? Ele ficou maravilhado de ver aqueles brilhos no meio dos pinheiros. O que ele fez? Ele arrancou um pinheiro na época de Natal e botou na sua casa e colocou velas para representá-los. Está dando para entender como é que surgiu aí a árvore de Natal? Não tem nada a ver com Nimrod. Como eu disse, Nimrod, ninguém sabe nem aonde ele foi sepultado, quanto mais se nasceu um pinheiro ali. E se tiver nascido um pinheiro, se você foi enterrado em algum lugar e nasceu um pinheiro, então é por isso que você se torna heresia. Está dando para entender como as pessoas deturpam, Satanás consegue deturpar, né? E a questão das bolas.
Falam que as bolas também são demônios. Gente, quem já ouviu essa história? Alguém já ouviu? Já ouvi que não é para fazer árvore de Natal. Que não é para fazer árvore de Natal, exatamente. Da onde vocês vieram, eles têm essa prática. Eles têm essa prática. Então, Martinho Lutero, ele aproveitava essas luzes e essa árvore para falar de Jesus para as crianças. Explicar o que significa, que é uma noite especial. É uma noite que a gente deve adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós vemos aqui o nascimento dele, não tem uma data. É comemorado em dezembro, mas não se tem uma data fixa. Não tem escrito, ninguém sabe. Mas é um dia em que a gente comemora. Né? É um dia que se comemora o nascimento de Jesus. E é um dia em que todo mundo se reúne. Filhos fazem as pazes com irmãos, com amigos e assim por diante, não é verdade? É um momento de união, é um momento de comunhão, é um momento de confraternização, é um momento em que a gente não pode deixar passar em branco, amado. E vamos dizer assim, vislumbre de Martinho Lutero, percorreu o mundo todo e chegou até nós. Mas nasceu na Alemanha isso. E isso foi criticado pelos legalistas e pelo neopentecostalismo. Isso foi criticado e surgiu toda essa heresia que foram levando para outro caminho para acabar com o Natal, acabar com a alegria do Natal. E o que é, né, o neopentecostalismo e os idealistas? Isso aí foi uma fusão que nasceu lá nos Estados Unidos. Uma fusão que eles praticavam a teologia carismática, que a Igreja Católica também está, em algumas, praticando, né? Então, eles fundiram, houve essa fusão das práticas carismáticas com a teologia da prosperidade. E eles fundaram, então, essa neopentecostalismo. E isso veio para o Brasil como um sincretismo fortíssimo. E o que significa isso? Sincretismo é mistura de religiões. E religiões místicas. Por isso que nós vemos igrejas que rodopiam, que fazem um monte de coisa. É o chamado neopentecostalismo. Eles trouxeram essa prática africana para dentro da igreja, para modificar, para atrair. E a primeira prática deles é a teologia da prosperidade. Basearam, convence pela teologia da prosperidade. Então vocês, eu não sei se vocês já foram em alguma igreja que pratica essa teologia da prosperidade, que tudo, não, Deus tem que dar, Deus é imediato, Deus ele é próspero, então ele só fala em dinheiro, só fala o tempo todo em dinheiro. Né? Convence as pessoas. Então, essa teologia da prosperidade é associada a bens materiais. Por isso que muitos vêm para a igreja, não permanecem na igreja, porque eles vêm querendo bens materiais. Eles vêm buscar esse Deus que é provedor e que tem que dar. Essa teologia, eles dizem que é prova do favor de Deus. O favor de Deus não é você ser perdoado, é você receber os bens materiais. Segundo, eles se baseiam na guerra espiritual. O que significa isso? Eles misturam, como eu falei, conceitos cristãos com crenças africanas. Então eles criaram essa guerra, falando dessa guerra espiritual, criando esses conceitos e fazendo disso como se fosse dons, né? Dons.
isso que nós precisamos aprender a ser equilibrados emocionalmente. Não é buscar Deus para emoções, para emocionar, mas é para se alimentar no espírito. E a alma ter equilíbrio emocional para se alegrar, mesmo não tendo coisas do mundo dentro da igreja. Está dando para entender? Nós precisamos nos alegrar com aquilo que o Senhor nos faz, nos dá. Há um transtorno obsessivo entre casais que não conseguem se amar e ser felizes se amando, e ter prazer um com o outro se amando. Eles querem buscar ver coisas, ver outros casais, ver na televisão coisas, passar filmes pornográficos para poder ter prazer. Isso é transtorno. Quando eu tenho que ficar sapateando aqui para vocês se alegrarem, eu estou criando transtorno. Eu não estou levando vocês a amar Cristo. Está dando para entender? Não estou levando vocês a acreditar na palavra de Deus. Na palavra. Quando você chega para uma criança e diz assim, vamos ao parquinho. O parquinho é tudo que ela deseja? Sim, toda criança quer um parquinho. Até a Sara, minha neta de 2 anos, ela fala toda hora do parquinho. Um parquinho. Ir para o céu, nós deveríamos fazer como crianças. Vamos para o céu, todos para o céu, vamos ser salvos, vamos adorar a Deus. É por isso que eu digo aqui, a gente não tem que rodopiar, mas não tem que ficar calado, tem que dar glória a Deus. A gente tem que adorar a Deus, a gente tem que proclamar a fé que nós sentimos. Amém? A fé que nós sentimos. Nós temos que declarar o amor que nós temos por Cristo, se é que amamos. Nós temos que declarar a fé por Cristo, mas nós não temos que trazer religiões mundanas para dentro do templo para poder se alegrar a alma. Porque isso não traz salvação. Só traz entretenimento. Só entretenimento. Eu preciso me alegrar e glorificar a Deus, e isso é bíblico. Quando você senta para comer, tem só o feijão com farinha para comer. Você precisa dar glória a Deus. A palavra de Deus diz para nós orarmos pelo alimento. Porque Ele está chegando à nossa mesa. Pode não ser caviar, pode não ser um filé mignon, mas está chegando alimento para você. Aleluia, você precisa se alegrar e agradecer a Deus. Nessa igreja está chegando alimento espiritual para vocês. Nós temos que nos alegrar e dar glória a Deus. Aleluia. Você está sendo alimentado espiritualmente. Você tem aprendido a palavra de Deus. Agora você tem exercitado a palavra de Deus. Porque a diferença entre o corpo e a alma é que você come a comida e não precisa se preocupar que o corpo se encarrega de distribuir vitaminas, de botar para fora o que não presta, né? Ele se encarrega. Mas no alimento espiritual, não é o corpo que se encarrega. É a sua alma, aquilo que você acredita, é que vai se encarregar de permanecer ou não na presença de Deus, de exaltar e glorificar ou não o Deus. Aleluia. Está dando para entender? Então, o terceiro é o sincretismo, que eu já mencionei aqui, né? Eles misturaram o cristianismo com elementos o quê? De religiões afro. Então, ali tem... E no Brasil tem muito isso, né? Religiões afro-brasileiras, tem muitas. Então, ali é candomblé e a Umbanda. Candomblé e Umbanda. Amados, olha só. Quem rodopia não é Jesus, não. Quem rodopia é Satanás.
E quem já foi de centro espírita sabe disso, que o demônio, quando vem na pessoa, ela fica rodando, rodando. O pastor sabe disso. E eu já contei aqui, já dei aqui testemunho do que aconteceu aqui. Quem conhece esse testemunho? Quem não conhece, melhor dizendo? Do bumerangue. Eu não conheço. Então, um dia eu fui olhar na câmera, tinha um objeto estranho, parecia um bumerangue, rodando, 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 rodando na sala ali onde está o vazar. Aí eu fui perguntar a Deus, Senhor, que objeto é esse? Porque era espiritual, não estava rodando, não tinha nada visível, né? Era gravação que Deus mandou botar as câmeras e Ele tem mostrado o mundo espiritual. Aí eu perguntei a Deus. 3 dias depois, o Joelson, um advogado nosso do conselho, ele me mandou um vídeo dos satanistas, tudo com aquela capa preta, né? Com o rosto tampado, preto. Tinha vários satanistas indo para a encruzilhada. E em volta deles tinha 3 desse bumerangue. Quando eles chegaram na encruzilhada, um parou de um lado, do outro, quer dizer, Satanás ali, os demônios protegendo ele. Eu falei, entendi. Senhor, mas como entrou esse demônio nessa sala? Como entrou? E aí, naquela mesma semana, um irmão chegou perto de mim, estava dando aula, disse, pastora, todo mundo está feliz com o curso, inclusive um espírita. Eu perguntei se quem queria orar, ele até orou. Ele deixou uma pessoa espírita entrar ali e orar. Deu o quê? Legalidade para o demônio entrar na sala, onde ele estava. E ficou, ele foi embora, mas o demônio ficou. E aí, nesse mesmo vídeo, veio um anjo de 4 asas, pegou ele e rodopiando, e ele junto ali, os 2 juntos, rodopiando, saiu pela janela. Mas ele voltou, esse bumerangue voltou, esse diabo voltou e foi para trás da cortina. Nisso veio um anjo de 6 asas. E aí ele conseguiu levar, foi rodopiando, mas ele passou pela parede, levou e esse diabo não voltou mais. O de 6 asas teve que vir um superior para poder tirar o demônio daqui. Deu para entender, amor? Então, nós temos que vigiar quanto a muitas coisas, sabe? Muitas coisas. E você não deve fazer acepção de pessoas. Você não deve. Nós abrimos os cursos gratuitos e pode vir qualquer pessoa, e pode vir católico, qualquer religião, não tem problema nenhum. Mas daí a da legalidade é outra coisa. A gente abre para aprender, não para ensinar. Deu para entender? Não para trazer aquilo que não é provado. Afinal de contas, nós adoramos a Deus e cremos em Jesus. Eles estão o quê? Ligados ao espiritismo, aos demônios. Eles acham que estão ligados a Deus, porque não conhecem a palavra de Deus. Estão cegos ainda. Mas nós, que conhecemos a palavra, temos que ter esse cuidado, né? É por isso que você precisa fazer com que a sua casa, a sua vida, o seu trabalho seja o quê? Santificado. Não dá legalidade para demônio entrar através de músicas que são do mundo. Músicas do mundo que eu digo são músicas de prostituição, que falam sobre prostituição, palavrões, né? Porque você ouvir uma música que seja, não fale nada que seja que desaprove, não tem problema nenhum. Mas o melhor é o louvor a Deus. Amém? Melhor é o louvor. Então, eles incorporam, através desse sincretismo religioso, eles incorporam os rituais, né? Os rituais, através de vários santinho, fitinha amarrada,
não é isso que o candomblé faz? Que tinha amarrado com o nome de santo, não é isso? Isso tudo tem no neopentecostalismo. Amém? E eles é que trazem o que, então, ao invés deles ensinarem aquilo que Jesus é, e o que sobre a estrela, sobre as luzes, sobre o que realmente vem do lado de cristão, eles ensinam justamente o contrário, aquilo que vem da parte dos demônios. E diz que é aquilo que é certo. Está repreendido em nome de Jesus. Eles têm também um modelo empresarial. O neopentecostalismo trouxe um modelo empresarial. Que é o quê? Igrejas organizadas como empresa, com marketing. Na televisão, nos rádios. Para poder atrair o quê? Fiéis. Se nós estivéssemos na televisão, estaríamos atraindo fiéis também. Agora, a nossa televisão são vocês. A televisão aqui da Igreja Evangélica Resgate de Vidas é o boca a boca de vocês, é o testemunho de vocês, é falar de Jesus. Então, eles usam essa solução, né, como lógica, para atrair fiéis. E conseguem isso. E acreditam nisso. Se você for assistir pregações na televisão, você tem que tomar muito cuidado. Se você não conhece a palavra, é melhor não assistir. Isso está deturpando o Evangelho e levando muita gente para o inferno. Agora, de onde surgiram as bolas? As bolas coloridas? Na Alemanha também. Elas surgiram em 1847. Porque as árvores até então, Martinho Lutero colocou velas, né? Aí foi surgindo o quê? Os pisca-pisca, as coisas vão evoluindo, vão aprimorando, não é isso? E na época, eles botavam nas árvores frutas que se remetia ao jardim do Éden, que era cheio de frutas. Então, ali eles penduravam na árvores frutas, nozes, né? Tudo que era fruta, maçãs, peras, eles penduravam na árvore, para enfeitar a árvore. E havia artesãos ali que... Quem já viu como constrói alguma coisa de vidro? Coisinhas pequenas de vidro. É soprando. Né? É soprando. E eles descobriram que podia fazer as bolinhas coloridas. Então eles começaram a soprar bolinhas. E fizeram as bolinhas da árvore de Natal e tiraram as frutas. Foi dessa forma que surgiu. Está dando para entender? Então você armar a árvore de Natal, você botar as bolinhas, você botar os enfeites. Aí surgiu outros enfeites, né? O Papai Noel, que é a história infantil, que isso traz a fantasia que é necessário, através da fantasia, a esperança para a criança, né? Tem os livrinhos de história que se faz para poder a criança, ela ir ali idealizando a esperança através do super-herói, ela vendo que tem, a criança vai percebendo ali que existe saída para alguma coisa, existe alguém que pode proteger. Então as historinhas infantis são para isso, e o Papai Noel é a mesma coisa. Quem está entendendo isso? Amém. Amém? Então, amados, essas frutas, né, elas foram colocadas a partir de 1847 ali, que passou a ser as bolinhas de Natal. Quem não arma a árvore de Natal aqui em casa, na sua casa? A minha eu joguei fora. Jogou fora? Joguei tudo. Por quê? Eu estava na Universal e falava que era pecado, porque eu cheguei em casa e joguei tudo fora. Eles são neopentecostalistas. Diz que a Aparecida está atrás da árvore de Natal. Foi o que eu aprendi lá. Como é que vai ser um Natal sem luzes? Pois é. Sem graça. alegria. Exatamente. Hã? Sem graça. Luz você quer. Mais linda que era. Vocês estão entendendo que não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver. Então, amados, foi desse jeito que surgiu. Quando eu fiz eu dei muitas aulas para a igreja neopentecostalista. Eu já dei aula para mais de 1000 pastores.
E no meu aniversário de 65, quem foi quando eu fiz 65 anos? Então, ali tinha uns alunos meus, pastores, neopentecostais. Quem lembra que eu fiz uma brincadeira de quem respondesse certo ganhava uma lembrancinha? Então, eu fiz essa pergunta. Quem criou a árvore de Natal? Justamente para passar para eles. Deu para entender? Se você fizer uma teologia católica, você vai aprender as doutrinas deles. Se você aprender teologia espírita, você vai ficar convencido das coisas deles. Porque são doutrinas que não é através da Bíblia. Não é a Bíblia que está mostrando. É a doutrina deles que mostra. Mas o que eu estou falando para você aqui são registros bíblicos, são estudos bíblicos. São testificações bíblicas. Está dando para entender? Que a gente precisa despertar para não viver segundo o que o diabo inventa e fala por aí e ensina. Voltando ao texto, os reis, a palavra de Deus diz que os reis vieram do Oriente, não é isso? Oriente significa levantar-se, no grego significa levantar-se, adorar. Então eles vieram para adorar. Abram lá em Miqueias agora. Miqueias. Está depois de Daniel. Miqueias 5, versículo 2 e 4. Depois de Daniel. Daniel, mais adiante, um pouquinho. Oi? Miqueias. Aí vem Oséias, está pertinho. Qual é o capítulo de quê? 5. Versículo 2 e 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aqui fala do nascimento do Messias e o seu reinado. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quer dizer, descendente, né? Porque ele veio da descendência de Davi. Versículo 4: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Ele será engrandecido até os confins da terra. Aleluia. Aleluia. E aí eles vêm do Oriente. Eles vêm e se dobram e se ajoelham diante do menino Jesus, entendendo, seguindo, acreditando a fé deles tão grande, né? E a obediência, segundo a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, eles chegam, vêm do Oriente e chegam até Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse profeta, ele profetizou isso 700 anos antes, amado, da vinda de Jesus. Sabe o que significa isso? Jesus, ele veio, tem 2025 anos, que ele vem falando as mesmas coisas para nós, ensinando a nós,
E qual é a palavra que você não acredita? Qual é a mensagem, qual é o versículo, qual é o capítulo que você lê e não acredita ser verdadeiro? Porque se nós vivemos acreditando em heresias, porque ele vem favorecendo os nossos achismos, nós estamos indo contra a palavra de Deus. É necessário a gente crer na palavra de Deus. É necessário, se você deixa de cumprir algo que o Senhor está ensinando, você está indo contra a palavra de Deus. Você está botando a sua palavra acima da palavra de Deus. E isso pode ser, isso é heresia e pode acabar sendo o quê? Blasfêmia. Mas ele, pela fé e pela obediência à palavra de Deus, eles saíram do Oriente e vieram se prostrar diante de Deus, de Jesus. Isso aqui foi profetizado numa época que a Síria estava ameaçando Judá. E Deus deu essa profecia para Miqueias. Qual a profecia que Deus tem dado para você? Gente, olha o privilégio que nós temos. Porque aqui foi necessário cada profeta para falar algo de Deus para o povo. Aqui nós temos tudo que ele falou para nós. Para nos conduzir, para nós acreditarmos, para nós vivermos, para nós obedecermos, para nós, através da fé na palavra de Deus, viver o melhor. Será que nós vamos negligenciar a nossa vida? Quem quer um ano novo melhor aí? Amém. Só tem um jeito de ser melhor, amado. Obedecendo. Seguir e prosseguir em conhecer e obedecer o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eles seguiram a estrela. A estrela, ela é apagada? Ela tem luz. Né? Nosso texto aí original, versículo 10, diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles glorificaram, eles ficaram entusiasmados, eles disseram: chegou a hora, olha a estrela que vai nos levar até Jesus, e nós já temos Jesus aqui, amados. Aleluia! Eles iam até Jesus, eles estavam felizes porque Deus usou eles. E Deus está te usando para ter uma vida com Jesus, amado. Aleluia! Ele é a nossa luz, Ele é a nossa estrela da manhã, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus forte, Ele é o Deus poderoso, é aquele que muda a sua história. Se você não é somente crer, é crer e viver a palavra de Deus. Porque ali eles creram, se jubilaram, mas eles foram. Eles não ficaram só ali adorando, aleluia, glória a Deus, a estrela, olha. Não, eles foram, eles seguiram. Eles quiseram seguir até Jesus. Será que você quer seguir Jesus? Será que você quer seguir essa luz? Será que você quer obedecer? Só tem um meio de seguir Jesus, amado. É obedecer, conhecer a palavra, obedecer a palavra. Isso é viver Cristo. Vivo não, mas eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu, não é o meu achismo, não é minhas vontades, é o que Cristo vive. Eu vivo o que Ele vive, o que Ele ensina para viver. Aleluia. Aleluia. E aí os magos se jubilaram e foram até Jesus. Fiquem de pé aí, amado. Foram até Jesus. Foram de mãos vazias. Não. O que eles levaram? Três presentes. Levaram os presentes em mim. Quais presentes que ele levou? Incenso, milho e ouro. Essência. Ouro. E ouro. Diz a palavra que eles abriram os tesouros e levaram para Jesus. Jesus que estava numa manjedoura no meio de um monte de animal. Ele não veio cheio de riquezas. Ali ele levava presentes para ele. Nós temos a árvore, pinheiro,
no dia de... A nossa irmã Thelma fez o aniversário, tinha lá os enfeites, né? Quem é que faz festa sem enfeite? Hã? Algum enfeitinho tem que ter, né? Sim, para dar graça. Nem que seja um bolo ali, né? Confeitado, É né? a graça, é a alegria. Não é? Então, o enfeite que Martinho Lutero viu foi aquele brilho das estrelas, né? Radiando através dos pinheiros. Hoje tem muito frio e tem muito pinheiro, né? E a Alemanha é assim. Na Alemanha eles bebem muita cerveja porque ninguém fica bêbado por causa do frio. Vem para esquentar, né? Um pouco. Não é para beber cerveja não, porque aqui é tropical, pega e fica doidão. Né? Vai ficar doidão. Então, ele enfeitou o dia de aniversário de Jesus, ele fez o que? Enfeites para Jesus. Aleluia. E ali ele botou as velas. Aleluia. E depois vieram as bolas que botavam as frutas para Jesus. E aí, um visita o outro, a família passa junto, e junta seus amigos, e aí fazem troca de presente, assim como eles fizeram, levar os presentes. Mas não vai levar presente só para tomar da casa, né? Então um troca presente com o outro. Está dando para entender como surgiu essa festa para Jesus? Não vamos acabar com isso, amado. Pelo contrário, vamos produzir alegria. Se você está sozinho, vai para a casa de alguém. Moisés, quando Deus mandou matar um cordeiro, passar o sangue, aspergir o sangue na porta, nos portais, assar aquele cordeiro com ervas finas, ele disse, se alguém estiver sozinho, não vai comer um cordeiro inteiro, então chama aquele que está sozinho para ficar junto. Está entendendo que as coisas vêm desde as frutas representam desde da criação, a comunhão do partir do pão vem desde lá do Egito, que eles iam ser libertos da escravidão, e não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com a libertação dos cristãos, amado. Está dando para entender? Então a gente faz essa troca e a gente faz ali uma comida, cada um leva um negócio e a gente glorifica Deus, exalta Deus, esse Deus maravilhoso que deu o seu filho para morrer na cruz por nós, amém? Glória a Deus, esse é o motivo então da árvore, esse é o motivo das bolinhas, da luz, que a luz representa Cristo também, que é a nossa luz. Ele nos tirou da treva, ele nos transportou para a maravilhosa luz, mas o Satanás quer convencer as pessoas que tem que tirar as luzes, tem que tirar tudo. Está repreendido em nome de Jesus. Nós precisamos adorar a Deus, fazer o melhor para Deus. Falar nisso, não ligamos as árvorezinhas, hein? Né? Já era para estar ligada, nem... Amém, amados? Amém. Vamos adorar o Rei dos Judeus e dos gentios. Vamos adorar a nossa estrela da manhã. Quem entendeu a mensagem? Amém. Aleluia. 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 Amém? Não sejamos levados por ventos de doutrina. Não sejamos levados por pessoas que aprendem doutrinas fora da Bíblia, fora dos ensinamentos de Deus. Fora. Quando Deus fez o jardim do Éden, fez o mundo, criou o mundo, ele colocou o quê no jardim? Árvores e frutas. Árvores e frutas. E ele criou os luzeiros. Aleluia. E ele criou a mulher para ser companheira, não andar só o homem. E o Satanás quer tirar tudo que é criação de Deus, amado, e dizer que é ele, é dele. Não é dele, é de Deus. É criação de Deus. As árvores, tudo.
Já ligaram para mim desesperado: pastor, entrou uma bruxa dentro da minha casa. Bruxa? Que bruxa é essa? Não, aquela abelha grandona preta. Quem disse que aquilo é bruxa? É uma borboleta preta, já entrou na minha casa também. Na minha também. Está dando para entender que essas religiões pagãs ficam trazendo tudo para o quê? O mal. É o que eu falei: se você for olhar para essas coisas, você não pode comer farofa. Você não pode comer feijão fradinho. Você não pode comer galinha, porque Satanás pegou isso aí para fazer os outros botarem holocausto para ele até hoje, quando Jesus já veio para ser o último holocausto. Nós somos livres. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu só não posso blasfemar contra o Espírito Santo. Eu tenho que crer no Espírito Santo. Crer que é Deus que faz o milagre, é Deus que transforma, é Deus que cura. Satanás não faz nada. Ele está nos nossos pés, amado. Isso é o poder de Deus. O Espírito Santo vem para isso, para te dar poder para quebrar as armadilhas de Satanás, pisar em serpentes e em escorpiões e não fazer mal nenhum, tomar veneno e não fazer mal nenhum. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Eu já contei aqui sobre o meu pastor Manuel, que era meu pastor. Uma vizinha mandou comida para ele com um pó de vidro. Pó de vidro. Para matar ele. E ele orou, por isso que você tem que orar pelo alimento. Apóstolo Paulo vai dizer: se alguém te convidar para almoçar, jantar, comer qualquer coisa, não pergunte se é sacrificado. Ore a Deus, santifica o alimento e coma. Porque se você perguntar e dizer que foi oferecido para algum demônio, aí você não coma, porque você já sabe que é oferecido. Então ele só orou e ele comeu. E aí ele mais tarde saiu para o culto e encontrou a vizinha. E ela: está tudo bem com o senhor? Está tudo bem. O senhor comeu a comida? Comi, estava uma delícia. Muito obrigada. E o senhor não sentiu nada? Ele: por que tinha que sentir alguma coisa? Não, meu Deus me livra de tudo. Ali Deus falou para ele. E ela mesmo se revelou, porque o demônio envergonha. O demônio envergonha. Ele usa a pessoa, mas ele mesmo envergonha a pessoa. Paulo foi mordido pela serpente e morreu? Não. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga: eu sou serva fiel a Deus. E o Senhor, Ele me livra de todo laço do passarinheiro, da peste perniciosa e de todo mal, porque eu estou segura na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Podem sentar, diaconisas, venham para servir a ceia.